Se você está se perguntando sobre sua carreira, se você não tem muita clareza qual caminho seguir, você precisa assistir esse vídeo e sair daqui com um plano estratégico de carreira, ou pelo menos sabendo muito bem como construir o seu. Fica ligado aí. O mundo está mudando intensamente e isso tem um impacto direto nas nossas carreiras. Eu estou aqui acompanhado de 3 pessoas fantásticas e a gente vai discutir um pouco sobre como planejar e organizar essa carreira para os próximos momentos de mundo, dado que a gente está vendo tantas mudanças vindo de todos os lados. Eu sou o Martim da Saiba Lá, essa aqui é a Ana Arbache. Olá, gente. Eu sou Ana Paula Arbache, estou CEO da Arbache Innovations, sou pós-doutora em educação e faço aí um processo de educação e facilitação em escolas nacionais e internacionais de negócios. Eu sou Giovana Bacarin, sou professora, autora, mentora de empresas e startups e também analista junguiana. E vai ser ótimo ter esse papo com vocês. Por fim, eu, Fernando Arbache, sou cientista de dados por uma universidade internacional. Também eu sou criativo, inovador e pensador de ideias disruptivas e fundador da Arbache Innovation. Não é só no discurso mesmo, é só ideia disruptiva, é impressionante. Até assusta. Bom, seguinte, começar falando sobre essa percepção que eu tenho sobre as pessoas assim que elas ingressam no mercado de trabalho. As pessoas se formam num determinado curso e vão para o mercado de trabalho atrás de um primeiro emprego. E aí a sensação que eu tenho é que quase todos ficam à mercê do que o mundo lhe traz. Às vezes cai num emprego bom e dá certo e segue na empresa e aí fica um pouco randômica a carreira, meio de acordo com o que acontece, de forma passiva. Mas vocês dominam muito esse olhar sobre um plano para a carreira, esse olhar estratégico para a própria carreira. Então, eu gostaria de perguntar para você, Ana, como se organizar para construir de forma estratégica os próximos passos dessa carreira? Eu acho que é muito importante, primeiro, para você alinhar aquilo que você quer nessa jornada, né? Saber claramente qual é o seu propósito e saber qual é o resultado disso daí, porque uma carreira tem que trazer ROI. Muita gente não percebe, mas a gente investe muito dinheiro. O tempo que a gente senta numa cadeira na escola é tempo de investimento e dá pra gente quantificar isso daqui. Tem pessoas que gastam $500 mil, $1 milhão. O quanto vai investindo na carreira, ele também tem que pensar no retorno. Como um plano de negócio, você pega no seu plano de carreira. E aí, cada passo que você dá, você vai tirando ali o retorno do investimento. A gestão de carreira estratégica, ela faz esse papel de dar clareza aos passos que você vai atingir para poder conquistar um objetivo que você quer. Quando a gente não tem isso muito claro, aí se torna tentativa e erro. E aí, nesse movimento, a gente tem custos de oportunidade. Porque naquele momento que eu estou sem direcionamento, eu não tenho muito como medir se eu estou indo no caminho certo ou errado. Então, essas escolhas passam a ser sabotadoras ao invés de serem ativadoras. E para isso eu gosto de usar muito uma ferramenta que chama plano de gestão de carreira, ou plano de ciclo de carreira. É muito interessante, né? Você falou dos 2 pontos, ter o retorno de investimento e o custo de oportunidade das escolhas que a gente tem, né? Então aí eu queria jogar a bola para você agora, Fernando, falando sobre a questão de que essa carreira tem uma vida útil também, né? Ela tem um tempo no qual ela vai acontecer. Como que funciona essa questão? Como a gente pode pensar isso? Essa pergunta é muito boa e eu acho que eu posso complementar, posso te responder complementando um pouco a resposta da Paula. Quando que a gente olha para a nossa carreira futura e fala o seguinte, olha, eu tenho aqui um caminho longo e virtuoso, quando a gente tem autoconhecimento. Esse é o ponto-chave. A partir do momento que eu tenho autoconhecimento e olho minha carreira e consigo enxergar exatamente que eu sou capaz e que eu preciso ser capaz, eu consigo não aprender hard skills, conceitos, mas aprender como me comportar, como desejar e como me sentir feliz diante de uma determinada jornada. Porque a coisa que mais é predatória na carreira da pessoa é quando você se sente infeliz. Então você se sente infeliz e você vai transmitir essa infelicidade para todas as pessoas que estão na sua volta. Então qual é o grande problema disso? Você encurta a sua carreira, você elimina o seu futuro. Então a carreira ela é feita por comportamentos, porque, veja bem, a Paula falou, né, que hoje engenheiro de software
estão perdendo emprego. E ela falou também, e vocês falaram, nós falamos, nós estamos olhando, que está havendo demissões em massa. Por quê? Porque na realidade a carreira da forma linear e cartesiana, ela vai ter sempre um limite, ela vai sempre acabar. O que não acabar é a nossa capacidade de criar. E só para um ponto bacana aqui, o que nos faz seres humanos diferentes? É porque nós somos ilógicos. E quando nós somos ilógicos, e se a gente aceitar isso, a gente cria coisas maravilhosas que não estão no nosso passado, mas que podem refletir e apontar ao nosso futuro. Só que nós temos medo de ser ilógico, porque a gente tem medo de contrariar o padrão, sair da casinha, ser criticado e ser punido. Muito bom, muito bom. Só para pontuar nessa essa menção que o Fernando fez aqui sobre demissões em massa, demissões dos engenheiros de software, está em outro vídeo aqui da playlist das nossas conversas, são 3 grandes conversas, então se tiver interesse, dá uma olhada lá. Inclusive, sobre o plano estratégico de carreira, a gente tem um curso da Saiba, se tiver interesse, clica no link da descrição desse vídeo. Agora, pegando esse gancho sobre o ilógico, né? Eu imagino que quem está começando uma carreira, eu vivi isso, você tem muitas dúvidas sobre qual caminho você quer seguir, né? Então, eu fiquei pensando, como é que eu vou bolar um plano de carreira se eu nem tenho muita clareza de quais são os caminhos? Então, como coincidir o planejamento estratégico de carreira com as incertezas, dado que a gente está tateando e aprendendo um pouquinho do mundo a cada passo que a gente dá na carreira? A gente pensa que é incerto, que é subjetivo, mas não é. Certa vez eu estava orientando uma pessoa, uma jovem muito promissora no Rio de Janeiro, e ela queria saber que ela queria ter uma vida boa, chegar aos 40 anos tendo plano de saúde, uma família, vivendo num bairro muito bem, e queria ter essa condição de vida. Eu falei, vamos ver quanto custa essa condição de vida? Vamos fazer o de trás para frente? Olha, quanto custa um plano de saúde, um aluguel onde você quer, onde seu filho quer estudar, quantas vezes você quer sair do Brasil para fazer curso? Isso tem um custo. O seu pacote de vida, ele custa X mil reais, X milhões de reais. Vamos de trás para frente. Quais são as carreiras que te habilitam a ter essa vida que você quer? A partir daí você vê as que se aproximam mais com o seu propósito de vida, as que se distanciam. Aquelas que podem suprir as suas necessidades básicas na pirâmide de Maslow ali e pode te levar aos 40 anos a você sofisticar a carreira e você poder escolher para onde você quer ir. É porque as pessoas não trazem a tangibilidade desse discurso para a mesa. Porque no final das contas, você vai pagar contas. Então é muito legal você falar, eu estou livre até os 30 anos para escolher. São 30 anos da sua vida, 10 anos dos 20 aos 30 que você poderia ter feito alguma coisa e você ainda não evoluiu. E isso tem um custo, porque a carreira, as escolhas, você pode escolher até os 90 anos, mas se você não volta aos 20 anos, você não volta aos 30 anos. Isso eu acho que esse nível de consciência, sou professora de ética, eu prezo pela preservação da vida. Se você tem que escolher uma jornada de carreira, pensa também que vida você quer ter. Se o que você quer abastece as suas condições de vida, porque uma coisa está relacionada com a outra. Por isso que o Fernando fala muitas vezes que eu sou muito pé no chão. É porque, às vezes, a gente tem essa percepção romântica que a gente pode fazer escolhas até X anos da nossa vida. Escolhas a gente pode fazer, livre-arbítrio. Acontece que ela tem que estar alinhada expectativa e resultado. E às vezes, Tim, uma coisa que a gente tem que clarear, eu fiz meu doutorado com 2 filhos, viajando, abdicando de muita coisa. E o Fernando também. Então, nem tudo vai ser as mil maravilhas. Para você chegar onde você quer, uma carreira não vai te entregar o 100% no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Ele tem um período de maturação. Então, eu acredito que essa tomada de consciência, nesse discurso verdadeiro e honesto, é que precisa para a gente fazer uma gestão de carreira. E você fala também de carreira proteana, né? Isso se encaixa com isso que você está falando? Como que é essa questão? O que é carreira proteana? Olha, a carreira proteana é você fazer a gestão da sua própria carreira. Você assume, você tem autorresponsabilidade, até porque hoje as empresas, elas estão sendo chamadas para cumprir e competir globalmente. Elas têm um plano de progressão, elas têm ali o pipeline delas que ela vai cumprir. E você pode estar nele ou não. A carreira proteana é você sempre estar em processo de desenvolvimento contínuo,
a partir dos seus objetivos, criando alavancas para que você possa ter trabalhabilidade e mobilidade. Dá trabalho? Dá, porque você faz 2 jornadas diferentes. Eu tinha uma jornada, eu e o Fernando dávamos aulas em universidade pública. A partir do momento que a gente resolveu sair da universidade pública e caminhar por conta própria, a gente criou nossas carreiras proteanas. A gente correu atrás, a gente investiu, fez conexões, estabeleceu metas. Erramos. Esse plano da carreira proteana, para mim, ele é essencial. Até porque, por exemplo, se na empresa que você trabalha não te habilita a desenvolver um projeto desbravador, onde você possa sair da casinha e empreender, vai fazer um trabalho voluntário, vai criar oportunidades fora da empresa, se responsabilize pelas entregas. Então é meio que chamar para si a responsabilidade do seu futuro. Posso complementar? Que eu acho que a Paula falou é muito importante. E a gente só vai entender o que é a nossa carreira e o que a gente deseja ou o que a gente não deseja se nós experimentarmos. E um mundo de inovação contínua ou inovação perpétua, como a Paula gosta muito de falar, a gente vai experimentar sistematicamente novos cenários, novas realidades. A incerteza é uma certeza absoluta. E a gente olhar para trás e falar assim, olha, eu quero ser assim, quero ser assado, vírgula, até o mundo mudar. O mundo mudou, você tem uma nova jornada. E a carreira proteana, ela é muito importante para que você gerencie sua carreira, não se deixe ser gerenciado. A grande maioria das pessoas, esse é um ponto super interessante, a grande maioria das pessoas, elas gostam de ser gerenciadas, elas não gostam de gerenciar. Aí entra na zona de conforto e a gente fica naquela expectativa que alguém diga, vá para cá ou vá para lá. A grande massa da população mundial é assim. Nós temos por volta de 1.200 e poucas unicórnios, que representa 0,0035% de pessoas quando comparadas com o mundo. Essas pessoas, elas saíram do zero a $1 bilhão, algumas em 4 meses, que é a Jet.com, e outras em alguns anos, mas chegaram lá. A partir de quê? Das suas escolhas pessoais. E eles passaram por uma série de obstáculos. Então, se a gente olha as pessoas muito sensibilizadas consigo mesmo sobre as suas carreiras, seus desejos não realizados, vai ter um problema aí. Realmente vai ter um problema de futuro muito sério. E eu queria pegar esse gancho do futuro e de como a gente está olhando pelo próprio desenho da carreira e aí fazer uma provocação, né, Tim? Quais são as profissões que vocês acham que as pessoas, nessa escolha do direcionamento que elas vão dar para a sua carreira, quais vocês acham que são as profissões que vão estar em alta aí no cenário mais próximo? Olha, a gente teve uma conversa muito boa essa semana sobre isso, né, Fernando? Qualquer carreira, licenciatura, pedagogia, medicina, engenheiro de software, quer que seja, a transversalidade com a tecnologia ela vai acontecer. Eu já vi equipes de trabalho fazerem VR para poder simular um processo de terapia, de mindfulness, com filósofo, engenheiro de materiais, engenheiros de software, psicólogos, mas todas falando ou passando pela linguagem da tecnologia. Então, se falar assim, vai morrer essas carreiras tradicionais? Não, elas vão se ressignificar. E o profissional ele vai ter que estar atento para ele poder experimentar isso tudo. Eu sou pedagoga de formação e eu uso recursos da tecnologia para me ajudar na minha profissão. Eu não sei programar, mas eu tenho uma comunicação que me habilita a estar nesse cenário. Eu acho também que a Green Economy, que são postos de trabalhos voltados para essa economia verde, que cada vez mais é pungente na questão de ESG, de sustentabilidade que a gente traz, cruzando com inovação, porque só vai acontecer se tiver inovação. Gerentes de rede conectivas, então a gente tem muito em aceleradoras, redes de startups que vão conectar as pessoas para fazer negócios em comum. Então eu vejo assim que hoje a gente tem essas profissões que já existem, estão se reconfigurando, algumas que estão nascendo e outras que ainda vão acontecer. E eu acredito muito que nós estamos esquecendo de falar de um grupo de pessoas muito importantes que estão passando por esse momento no mercado de trabalho, que são 50 mais. A minha geração, ela está aprendendo uma outra carreira e ela vai também reconfigurar postos de trabalho. Se a gente vê hoje no Japão, você tem os seniors trabalhando junto com novas tecnologias e reconfigurando esse mercado de trabalho. Então a gente tem que falar que essas novas carreiras também vão surgir para esse novo momento do ser humano.
e acho legal trazer de forma bem tangível, né, como se apropriar dessas ferramentas que vão entrar transversalmente em todas as carreiras. E eu acho que quanto antes passar a usar a inteligência artificial através de um chat GPT para te ajudar a assimilar aquilo que o mundo te traz, os inputs do mundo, e te ajudar a construir os seus outputs, as coisas que você coloca para fora no mundo, antes você vai saber como usar esses softwares, se acostumar com esse tipo de inteligência, né, que é a inteligência artificial, assistindo às suas tarefas do dia a dia, e te ajudar a praticar o processo de saber brifar a máquina e tomar decisões no final, né, que são acho que parte fundamental do ofício dos profissionais do futuro. Mas a gente precisa desenvolver uma série de soft skills, de competências, comportamentos e atitudes. Quais? Então, as atitudes, os comportamentos e as competências que são essenciais para esse novo profissional está muito ligado. Primeiro, a resiliência, porque a incerteza, por si só, ela já traz essa dificuldade de nós olharmos e garantirmos o futuro. Hoje a gente não consegue garantir praticamente nada, então a resiliência ela é muito importante. A criatividade, e aí eu vou fazer só retomar lá no passado, no início do século XVIII, aconteceu a primeira Revolução Industrial. Até então, nós trabalhávamos com artesanato. Nós fazíamos tudo manualmente. A partir da Revolução Industrial, nós mimetizamos a máquina. E o alto disso foi no toyotismo e no fordismo. E aí tem um filme maravilhoso, que é Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que representa essa mimetização da máquina. Então, uma outra competência fundamental é criatividade. Nós temos que ressignificar a nossa condição de ser criativo, e todos nós temos, que ser criativo não é mágica, não é um ato divino, mas sim é trabalho pesado para que a gente possa usar a nossa capacidade de pensar para algo significativo. Então a gente fala de resiliência, nós falamos de obstinação, nós falamos de criatividade, são todas competências humanas que estão muito ligadas ao pensar, exercitar, aceitar, reconstruir, levantar, e a gente precisa muito dessas competências. São competências essenciais para que a gente consiga navegar com fluidez nesse futuro tão incerto. Acho que eu poderia adicionar aí algumas colaboração, né, Fernando? Colaboração. Que é perfeito. Essencial. Nós só estamos aqui hoje pela nossa rede conectiva, essa rede colaborativa. O mundo mostra que ninguém vai caminhar sozinho. Nós vamos Perfeito. caminhar de mãos dadas com quem compartilha propósito. Tomada de decisão, mas aí com uma visão sistêmica, não é hoje ou isso ou aquilo. Hoje os problemas são complexos, então a gente precisa entender a complexidade desse mundo. E eu acredito muito que criatividade e mindset inovador são importantes. E as pessoas ainda não conseguiram entender o que é um, o que é outro. Exatamente. Porque criatividade é você trazer à tona a inteligência coletiva, fazer o fomento das ideias, olhar diferentes pontos de vista. E a inovação é a conversão da criatividade em algo, em negócio. Em nota fiscal. Então, em nota fiscal, né? A gente fala em nota fiscal. Como que a sua ideia traz para mim uma virtude para o meu negócio? Então, isso é bastante importante. Mas em termos de carreira hoje, o que eu falo, e eu tenho bastante aluno e facilito, é que há uma tangibilidade nessa discussão que a gente acaba fugindo, porque às vezes ela é desconfortável. Sim. E a gente vai para um lado onde a gente faz escolhas não tão conscientes. O que acontece, igual o Fernando falou, o mundo é incerto, mas se você tiver, por exemplo, uma base sólida na sua carreira, você sempre vai achar um lugar para você. O que você não pode é construir uma carreira em areia. E eu queria aproveitar, até para acho que a gente amarrar esse vídeo, e aproveitar que temos duas mulheres maravilhosas aqui, que somos nós. Verdade. A gente falar desse lugar, a gente conversava antes da gravação sobre diversidade, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre tudo isso que a gente está conversando, mas dentro do ciclo da carreira da mulher. Sim. Como que fica isso? Eu acredito que é muito importante. A gente não pode esquecer uma parcela da nossa população que é força de trabalho e é força de consumo, né? Quanto mais a gente trabalha, a gente consome e as empresas estão de olho na nossa compra. Mas eu acho que a mulher precisa ter esse direcionamento consciente. Nós temos uma ferramenta na nossa empresa que é sobre gestão de carreira feminina. Quando eu faço uma análise nos dados que chegam no People Analytics dela,
A mulher reconhece as transformações digitais, reconhece o impacto da carreira na maternidade, mas ela não sabe fazer gestão. Então, muitas vezes, ela navega nesses temas sem conseguir entender como eu faço isso. E as minhas alunas no MBA, elas me perguntavam, eu tenho 3 filhos, morei em 3 cidades diferentes, sempre trabalhei desde os 17 anos. E eu falei que o tempo todo eu tive que equilibrar todos esses pratos. Confortável não foi. Teve dia que o Fernando foi na festa da escola e eu não fui, teve dia que teve aniversário que eu não fui, teve dia que eu tive mãe falando, mas você não veio na reunião da escola? E eu lá trabalhando. Então, assim, é uma gestão de comprometimento, de você saber aonde você quer chegar e das escolhas que você quer fazer, de ter um parceiro ou uma parceira do lado que esteja com você nessa jornada, porque eu saía de casa para viajar, o Fernando ficava com as crianças, eu saía de casa para fazer pós-doutorado, ele estava ali me ajudando. Então, eu acredito hoje que sim, a diversidade é um ponto importante, as mulheres precisam do seu espaço, mas precisam fazer as escolhas com coerência, com comprometimento. E eu tenho muitas amigas minhas que falam assim, Paula, eu não quero chegar a cargos de liderança, é uma escolha minha. Eu quero trabalhar part-time, é uma escolha minha, mas eu quero fazer escolhas. Então, acho que isso é muito importante também. Nossa, fantástico. Que aula de objetividade, assim, pra mim foi um balde de água fria. Obrigado, que admiração por você. Ai, meu Deus, balde de água fria não! Não, porque ela trouxe, eu tava nessa, né, dos caminhos e... Poxa, eu não sei o caminho que quero seguir. Você trouxe um olhar bem pragmático sobre tudo isso, sabe? E acho importante a gente ter esse olhar pragmático mesmo. Obrigado demais. Então, gente, se você quer construir o plano estratégico para sua carreira ou desenvolver soft skills como criatividade, mindset inovador, clica no link da descrição desse vídeo. E só para reforçar, tem outros 2 vídeos de conversas super interessantes entre nós 4. Recomendo muito que vocês assistam. Estão numa playlist específica aqui do nosso canal sobre carreira e também na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Muito obrigado.